nós precisamos avaliar se realmente nós entendemos a nossa filiação, porque nós só vamos entender e aceitar e saber quem nós somos em Cristo, ter uma identidade estabelecida em Cristo, quando nós conhecemos o Pai. Sejam muito bem-vindos ao Comece do Básico. É um prazer, mais uma vez, ter você aqui conosco. E eu espero que essas palavras, que todos esses podcasts estejam ministrando no seu coração, assim como tem feito no nosso, né? A gente já tá aqui há alguns episódios já, então espero que Deus tenha tocado, o Espírito Santo esteja tocando no seu coração, assim como tem tocado no nosso e acrescentado ainda mais na nossa vida. Então, eu já vou te pedir para você curtir, compartilhar essa palavra e deixar uma mensagem durante esse tempo, né? Então, você coloca aí o que você tem vivido nesse tempo aqui junto conosco, tá bom? E mais uma vez, estamos aqui com a Márcia. Hello! Mais uma vez aqui juntas. E eu já quero começar te perguntando, né? O nosso tema de hoje vai ser sobre identidade. E eu quero te perguntar como eu sei que a minha identidade está estabelecida em Cristo. Shalom, pessoal! Sejam bem-vindos, glória a Deus, né? Esse é o que a Débora falou, o podcast tem nos abençoado, tem, né, aquecido o nosso coração e nós realmente esperamos que o seu também. E quero reforçar o que a Débora falou. Curta, compartilhe, se ficou alguma dúvida, né? Se você quiser deixar um comentário, esteja aí participando aí, vai ser uma bênção, né? Ter a sua participação conosco. E esse é um desafio, né, Débora? Como eu sei que a minha identidade está estabelecida em Cristo? Eu creio que nós podemos, bem basicamente assim falando, a gente precisa pensar em alguns pontos. O primeiro ponto que nós podemos pensar é se eu sou alguém que tenho convicção de quem eu sou. Explique. Quem é a Débora? Quem é a Márcia? Eu sou alguém que gosto de dormir muito. Eu sou alguém que gosto de lazer, mas não sou alguém que tem um nível social, às vezes, muito alto. Eu sou alguém que gosto de conversar, mas não é qualquer tipo de conversa, às vezes, que me agrada. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu gosto de ler. Eu gosto de conhecimento. Tá, mas o que isso tem a ver com Cristo? Tem tudo a ver. Porque Ele nos formou e Ele nos deu uma identidade nele. Dentro dessa identidade está o nosso comportamento, está dons e habilidades, está o nosso temperamento, né? Então, tudo isso está vinculado à nossa identidade. Então, por que eu preciso saber o que eu gosto e o que eu não gosto? E por que isso está vinculado a eu saber a minha identidade em Cristo? Eu posso estar, Débora, no meio de 1000 pessoas. E essas 1000 pessoas acharem que ler é desagradável. Mas isso não muda a minha opinião. Eu gosto de ler. E ler é importante. Entende? Uhum. Essa convicção? Então, por que eu preciso saber o que eu gosto, quem eu sou, as minhas habilidades, os meus dons? Porque as pessoas no externo não vão influenciar de maneira negativa no meu interno. Nós somos influenciáveis e nós precisamos ser ensinados positivo, com certeza. Desde que sejam pessoas que realmente têm a acrescentar em nossas vidas. A nossa identidade em Cristo, nós precisamos também pensar em que eu confio em Deus.
Teoricamente falando, Débora, todo mundo vai responder, claro. Deus é bom, Deus é justo, Deus é santo, né? Mas a hora que acontece alguma coisa que deu errado, eu confio que Deus está cuidando. Nós somos bem superficiais, às vezes, nas nossas avaliações, né? Então, quando a gente pensa, eu confio em Deus, claro que eu confio. Mas, eu sou uma pessoa independente, eu faço as coisas e depois é que eu vou perguntar para Deus, aí já tem um ponto de que eu já não confio tanto em Deus. Eu não consigo esperar Deus fazer, já é um outro ponto que eu já não confio tanto em Deus. E aí entra na questão da minha identidade. Eu não tenho uma filiação ainda definida. Meu nível de entrega, de confiança, de dependência de Deus está linkado a eu ter ou não ainda a minha identidade estabelecida em Cristo. Quando a Bíblia diz que Deus fez, em Gênesis, aqui, capítulo 1, fala que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, nós somos a imagem e semelhança dele. Então, aqui vai um outro ponto que nós precisamos pensar. O quanto eu e você somos, e você, irmão querido e querida que está nos ouvindo, somos semelhantes a Deus. Eu vou falar por mim, Débora. Eu tô longe. Eu tô longe dessa realidade. Gostaria de não estar tão longe. Mas eu vou falar de mim pessoalmente. A minha identidade em Cristo ainda está num processo de construção. Eu com certeza sei quem eu sou em Deus, eu tenho confiança no amor de Deus, mas, e aqui eu vou entrar, depois a gente vai entrar num outro lugar aqui, mas por que eu estou falando isso? Eu ainda estou num processo de construção em Deus, a respeito da minha identidade. Por que eu avalio isso? Porque muitas vezes eu sou independente. Uau. Eu acho muito importante a gente colocar já no início, né? Acho que para nós esse é um assunto que ele vai tentar nos roubar a nossa atenção, né? Porque é um assunto que ele vai muito de confronto. Verdade. Com as nossas estruturas, com aquilo que a gente tem. Então, se você está se sentindo incomodado nesse momento, permaneça, porque esse é o lugar certo, né? Para você estar. Porque quando você começa a falar, isso começa a gerar um desconforto. Com certeza. Porque é algo que a gente não quer falar sobre, não quer tocar, porque tá tudo bem, né? Tá tudo certo. Tudo ótimo, tá tudo maravilhoso. Mas eu entendo que é um momento que a gente precisa muito do Espírito Santo, né? Que a nossa mente seja cativa a essas palavras que vão ser de libertação para nossa vida, né? É um tópico que é um assunto muito importante, que nos leva realmente a nos entender, e eu acho que isso faz toda a diferença quando a gente começa a tirar os nossos filtros, né? Sim. Parar de olhar pra gente mesmo cheio de monte de filtro, com um monte de coisinha, tentando colocar coisinha, né? Umas coisinhas boas, né? Tentar colocar, né, um tapete bonito embaixo em cima da poeira, que isso não tira, né, a poeira, a sujeira da onde ela tá, né? Sim. Então, eu acho muito importante quando a gente começa a discutir a nossa identidade. E aí, eu acho muito legal já o primeiro ponto, quando tu trouxe, que tu também reconhece que a tua identidade não está perfeita. E a gente nunca vai estar. Não. Né? Então, assim, eu achei que eu ia encontrar o podcast que ia falar com a receita de bolo prontinha pra mim. Não é esse lugar, mas é de você buscar todos os dias, né? Então, eu acho que já é o primeiro tópico pra gente pensar sobre. A gente nunca vai estar perfeito, ainda não é o momento, mas o quanto nós temos buscado a estar nesse lugar, né? Começando do básico, né?
Nós podemos pegar o Salmo 139 ali, que diz que Deus nos formou de uma forma maravilhosamente assombrosa, né? E que no ventre da nossa mãe nós estávamos sendo formados ali. E que todos os nossos dias foram escritos. Quer dizer, nós já tínhamos uma identidade, um propósito, um chamado, dons, habilidades já pré-definidos em Deus. Só que aí nós precisamos pensar dentro da questão da identidade, a questão dos nossos pais. Como eu fui gerado? Como foi a gestação da minha mãe? Se eu fui aceita, se eu estava sendo gerado dentro de um casamento, qual foi o contexto que eu fui gerado? Quando eu nasci, qual foi o contexto da minha infância, da minha pré-adolescência, né? Principalmente até ali os 12 anos de idade, qual foi o contexto que eu fui criado dentro dessa realidade? Por quê? Porque, biblicamente falando, a palavra diz que Deus já tinha tudo escrito a nosso respeito. E a Bíblia diz que os pensamentos dele a nosso respeito são pensamentos de paz, que os caminhos dele são mais altos. Só que nós estamos dentro de um contexto de mundo aonde existe o quê? O pecado. Então, nós precisamos entender que a construção da nossa identidade, ela está muito linkada, está totalmente linkada à forma como nós somos gerados e como nós somos criados. Por quê? Porque aí entra traumas, abusos, entra distorções de personalidade, distorções de comportamento, dependendo da família, mentiras, talvez ídolos, crenças erradas, né? Você entende? Todo um contexto. Então, toda essa movimentação, ela influencia na construção da nossa identidade. Então, quando eu penso que essa identidade, ela foi construída dentro de um contexto que estava fora de um padrão que é a vontade de Deus, que é de quê? De amor, de aceitação, de ensino, de correção, de limites. O que nós podemos entender? Nós tivemos uma construção de uma identidade errada. Aí nós ficamos adultos. Vou falar de mim. Eu fui aceitar Jesus, eu já estava com quase 30 anos. Era uma árvore já com raízes profundas, né? Para tirar toda essa raiz e permitir que cresçam raízes novas, não é fácil. Por isso que eu falei que a minha identidade em Cristo, ela ainda está num processo de construção. Porque muitas vezes eu ainda me pego retornando para este lugar de quê? Eu fui criada na orfandade, no sentido de ausência. De ausência, né? De ausência de afetividade, ausência realmente de presença, né? Meu pai era alcoólatra, né? Ele morreu, tinha 11 anos, mas durante esses 11 anos eu não tive pai de qualquer forma. Então, quando eu penso em Deus hoje, numa construção de identidade, eu penso em quê? Em ausência. A minha essência, consegue entender isso, né? O que eu estou falando? Eu espero que vocês também estejam entendendo. Que na minha mente racional, o meu espírito não, mas a minha mente, na minha alma, existe uma informação de quê? De ausência, de falta, porque nós passamos fome, nós passamos muitas necessidades. Então, para eu desconstruir da minha identidade de filha, que Deus não é o meu pai terreno, que me deixa,
que me deixa passar falta, que me deixa na ausência. Porque uma pessoa alcoólatra, ela é ausente. Aí eu trago para dentro do contexto, depois de uma conversão. Muitas vezes eu pensei que Deus não me amava, que eu estava sozinha. E se eu não for alguém vigilante nesse sentido, muitas vezes, dependendo da circunstância, a minha mente ainda tenta voltar para este lugar. Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando e espero que você também, né? Amém, amém. É isso, né? Primeiro a gente fazer uma análise bem, né, detalhada do nosso histórico, né? Eu lembro que, eu acho que até comentei isso aqui em algum momento do podcast, em algum episódio, que eu lembro que quando eu aceitei Jesus e comecei a caminhar assim com ele, e eu queria muito ouvir, eu queria muito saber, eu queria muita coisa, né? Uhum. E uma das primeiras coisas que Deus me levou a fazer foi sobre conhecer a minha identidade. E aí eu nunca vou esquecer, assim, foi um momento muito precioso, assim, do Senhor. E aí uma pessoa veio e começou primeiro perguntando qual era, se eu sabia o significado do meu nome. E dali, naquele momento, assim, parece que... Aí a pessoa falou algumas coisas e tal. E aí eu fui pra casa, assim, e Deus falando comigo, né, que eu precisava começar do início. Eu precisava ir lá atrás para entender hoje por que eu reajo de algumas maneiras, né? Então, eu fui lá para trás, aí primeiro eu comecei a entender qual era o significado do meu nome, por quê, o que a Bíblia fala sobre, né? Em que contexto isso estava, o que significa, o porquê que meus pais escolheram esse nome, né? Eu fui ali aos pouquinhos tentando descobrir algumas coisas da história. E eu acho tão lindo, assim, que voltando lá atrás... Muita coisa eu não perguntei. Eu não fui lá e perguntei, e aí, vocês me rejeitaram? Não fiz essa pergunta. Mas o Senhor preparou. O próprio Senhor trouxe. Ele trouxe e teve muita coisa que ele preparou. Através da minha avó também, muitas conversas com ela. Sem eu perguntar, sem eu nem tocar no assunto. Ela mesma foi trazendo informações de todo o contexto, né? Da minha história, da minha família, enfim. Então, eu acho muito lindo, né? Quando o Senhor prepara tudo, né? A gente confiar que e buscar, mas Ele também prepara tudo, né? E aos pouquinhos Ele vai trazendo isso pra gente ter primeiro essa consciência. Ok, em que contexto eu nasci? Ah, não, então é culpa de Deus, então. Ele que permitiu. É Ele que permitiu, então é culpa dele. Mas não, existe um contexto. Aí você entende a questão do pecado. Sim. Né? Que o pecado destruiu com tudo. Tudo que Deus tinha planejado. Ele não perdeu o controle. Mas com aquilo que é a essência, né? E hoje a gente faz o caminho de volta. É isso aí. Ok, com tudo que aconteceu, como eu volto pra esse lugar, né? É bem isso. E... quando Jesus vai ali ser batizado, né, por João, que aí Deus fala com ele, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? De vez em quando eu repito isso para mim. Para mim mesma. Eu falo para mim, você é uma filha amada, em quem o Senhor tem prazer. Por quê? Porque a nossa mente, né, a nossa alma, ela normalmente quer nos levar de volta para esses lugares de cativeiro, esses lugares de insegurança, desse lugar que nós já saímos dele, né? Quando nós aceitamos Jesus. Então, quando você falar do seu nome, eu fui procurar saber o significado, né? O nosso nome faz parte da nossa identidade também, né? Márcia quer dizer alguma coisa relacionada à guerra. Tem tudo a ver comigo. Tem tudo a ver comigo. O nosso nome, né, faz parte da nossa identidade, faz parte de quem nós somos. Até temos um documento, né, que se chama identidade, que está ali, né, a verificação, né, de quem nos gerou, né, o nome, aonde nós nascemos. Tudo isso faz parte de uma construção. Mas quando nós pensamos que talvez nós estamos ainda vivendo em insegurança, nós estamos vivendo em sentimentos de rejeição, em sentimentos de orfandade, aí nós precisamos ter um cuidado, sabe, Débora? Por quê? Porque nós precisamos avaliar se realmente nós entendemos a nossa filiação.
Porque nós só vamos entender e aceitar e saber quem nós somos em Cristo, ter uma identidade estabelecida em Cristo, quando nós conhecemos o Pai. Nós saímos dele. Sim. Não tem como eu saber quem eu sou, não tem como eu ter a minha identidade estabelecida em Cristo, se eu não sei quem é o meu Pai. Então, quem nos dá identidade é o Pai. Então, se a gente traz para um contexto humano aqui, eu estive, na verdade, com muito problema. Por quê? Porque eu não tive um pai, nesse sentido, de estabelecer minha identidade. E o que a falta de identidade nos leva? A ficarmos perdidos. Então, se você, em algum momento, você está sempre nesse ciclo, né, de se sentir perdido, né? Parece que eu estou num labirinto, parece que nunca tem saída, né? Se você tem sentimentos de que você não sabe o seu propósito, tudo isso está vinculado à falta de uma identidade estabelecida em Cristo. Pode ser que em algum momento eu me permiti sair deste lugar de filiação, ou pode ser que realmente eu nunca tive a minha identidade estabelecida em Cristo. Por quê? Porque quando eu conheço o meu Pai, eu posso ter momentos, como eu te falei, né? Que eu tenho momentos. Mas eu volto para este lugar. Eu volto para este lugar. Porque aí a gente entra naquela palavra, que a alma está ali lutando com o espírito. E aí, o que eu volto? Por que muitas vezes as pessoas não conseguem voltar? Porque não tem se estabelecido. Então, elas estão sempre nesse ciclo de não saberem quem são, de não saberem o chamado, de não saber o propósito, de insegurança, de sentimentos de rejeição, de não saber lidar, às vezes, com a rejeição. Por quê? Porque realmente não tem uma identidade formatada no Senhor, né? Uma identidade estabelecida no Senhor. Quando eu falo que eu não tenho a minha ainda, que eu ainda estou no processo de construção, é porque eu não queria ter, de vez em quando, esses deleios, né? Eu não gostaria de ter esses momentos que de vez em quando passam na minha mente, ou às vezes passo dias, né, naquele sentimento, às vezes de sentimento de vulnerabilidade, de me sentir sozinha. Eu não gostaria disso, mas eu ainda passo por isso. Mas aí eu volto na questão que eu falei da questão familiar. As minhas raízes são muito problemáticas. São muito profundas e muito difíceis, tanto pelo lado paterno quanto pelo lado materno, né? Então, é algo que eu entendi já em Deus. Eu já aceitei isso, Débora. Que é algo que eu vou sempre precisar ficar vigilante. É diferente, eu vou dar um exemplo aqui do João, o meu João, né? O meu, para quem não sabe, é meu filho caçula, né? Quando a gente fala com ele assim, nossa, meu filho, você tá tão lindo, ele fala, eu sei. Ou então fala assim, você sabe que eu te amo, né? Ele fala, eu sei que você me ama. Você entende que é algo que está estabelecido nele? Porque ele foi criado dentro dessa realidade. De ser cuidado, de ser amado, de não ter passado, nunca teve luxo, mas nunca passou falta, necessidade. Sempre foi amparado fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, existe uma base construída dentro dele. Essa base não existiu na minha vida. E eu acredito que talvez na vida de alguns que estejam nos assistindo também. Então, quando nós não temos essas bases estabelecidas na infância, né, na pré-adolescência, a vida adulta, ela se torna bem complicada. Eu passei muitos anos, Débora, já adulta já, e ainda não sabia ainda, assim. Sabe quando você tem aquele vazio assim, tá, eu nasci pra quê, será? Não sei se vocês já perguntaram isso pra vocês mesmos, queridos. Eu já me perguntei infinitas vezes. Qual que é o sentido disso, gente? Eu nasci para quê? Qual que é o sentido de acordar, dormir, levantar
comer e trabalhar e pagar conta. Não faz muito sentido, né? Então, eu passei muito tempo dentro dessa realidade, né? Desse vazio existencial, de nada fazer muito sentido. E o que foi sendo construído dentro de mim depois que eu aceitei Jesus? Eu tenho um propósito. Mas o meu pai falhou em me ajudar. Meu pai me falhou. Meu pai humano falhou. Mas eu tenho um pai celestial. E ele tem algo que foi estabelecido para a minha vida. Então, o motivo da minha existência é este. É o que o meu pai celestial me criou para ser. Para fazer parte do reino dele, para ser filha dele, para ajudar a estabelecer o reino dele, para amá-lo, para honrá-lo, né? E neste lugar, Débora, o que estabeleceu a minha identidade foi quando realmente eu fui curada nesse sentido de pertencimento. O pertencimento. Eu sei o lugar a qual eu pertenço. Meu Deus, isso é tão forte. O pertencimento. Então, isso estabeleceu dentro de mim quem eu sou. A importância que eu tenho. Eu sei que eu sou alguém importante. Parece horrível às vezes a gente falar assim, né? Mas não é. Não é orgulho, não é soberba. Não é a respeito dos meus dons ou dos meus talentos. Não é a respeito disso. É a respeito de que o Senhor me escolheu. Ele me amou, me chamou, me escolheu e tem me escolhido e me guardado e me chamado todos os dias. Da minha família, tem tantas pessoas que estão lá que ainda não conhecem Jesus. E ele me escolheu. E eu vou te falar, eu era uma das mais avacalhadas. Entendeu? Sabe as piorzinhas assim? Então, quando esse sentimento de pertencimento, às vezes eu ouço as pessoas falando assim que eu não consigo me achar pertencente aqui na igreja. Mas isso não tem a ver com a igreja. Não tem, Débora. Irmãos, não tem a ver com a igreja. Tem a ver com a nossa identidade, com o nosso lugar dentro de nós. Aquilo que nós entendemos não é a respeito da igreja. Não é a respeito. É a respeito de eu saber que eu pertenço ao reino, porque eu não pertenço à Lagoinha Pissarras. Eu sou membro da Lagoinha Pissarras, mas eu pertenço ao reino de Deus, ao reino que é do meu pai. Eu pertenço à cultura do meu pai, aos princípios do meu pai, ao amor do meu pai por mim. E aquilo que ele me chamou graciosamente, apesar de mim, apesar das minhas falhas, das minhas fraquezas, de quem eu sou, ele me chamou para acrescentar nesse reino. Uau! Ai, é tão lindo, né? É maravilhoso. É muito lindo falar sobre o amor dele. E, meu Deus, abre tantas coisas para falar sobre, assim como todos os outros assuntos, né? É verdade. Mas sempre abre muita coisa pra gente falar, né? E entender, assim, eu acho que o mais, assim, do que tu trouxe agora, o que pegou muito pra mim, foi sobre isso, né? A gente não pertence a uma igreja. A gente pertence ao reino. Ao reino. E o Senhor é suficiente em tudo. Porque pode faltar tudo, mas Ele é suficiente. Ele cobre tudo aquilo que nós temos falta, né? Sim. Aquilo que nos falta é preenchido nele, né? Porque nós fazemos parte dele, né? É verdade. Fazemos parte desse corpo. E aí eu acho isso tão incrível, porque uma das coisas que eu falava quando eu entrei na igreja e tudo, e algo que eu sentia muita falta era isso. Eu quero pertencer a algo,
quero fazer parte de algo. E eu entendo que a nossa natureza humana, a nossa alma, não sei o que explica isso. Que a gente sempre vai querer fazer parte de um grupo, né? Vai querer fazer parte de uma comunidade. É importante que a gente esteja, né? Sim. Vinculado a uma igreja, andando em comunidade, né? Estando com os irmãos. Mas eu, no início, eu achava que aquilo seria o suficiente. Que se eu fizesse parte de um grupo ou de uma igreja, pudesse ter uma igreja pra chamar de minha, botar lá no meu @ no meu Instagram, Lagoinha dos Sarros, isso faria muita diferença. E aí durante o processo, né, uma das coisas que o Senhor trouxe foi isso, né, que foi Ele que me chamou, independente de ser. Hoje Ele quer que eu esteja aqui, vivendo nessa comunidade, passando meu processo aqui dentro, com essas pessoas, né, estando na vida em comunidade nesse lugar. Mas não é esse lugar que me define, não. Né? Mas assim é o reino, aquilo que vem do reino. E aí a gente acho que não quebra, porque isso de qualquer outro lugar, né? A gente vai direto nele. Sim. O que o Senhor diz sobre isso? O que o Senhor diz, né? O que é o princípio? O que o Senhor estabelece? Então, acho que isso é uma das coisas mais importantes sobre a nossa identidade. Não é a nossa família que nos define. Não foi a história que a gente teve até aqui que nos define. Verdade. Mas é sim o reino de Deus, né? Que define todas as coisas. Porque Ele já tinha tudo desenhado, planejado. Verdade. Ele, na verdade, ele nos permite, né, Débora, vivenciar em comunidade, e Ele nos chama, na verdade, para viver em comunidade. Né? Nós precisamos uns dos outros, né? O sentimento de pertencimento no sentido de igreja, né? Quando eu falei assim que não é muito a respeito da igreja, sim a respeito de nós, mas nós estabelecemos vínculos dentro da igreja, né? Isso é extremamente importante também, né? Esse outro pertencimento, ele é necessário humanamente falando para nossa alma mesmo, né? Ele é necessário o vínculo, o estar perto, o caminhar junto, né? O se sentir aceito, né? Naquele lugar, né? Mas tem momentos que parece que todo mundo vira as costas. E isso é permissão de Deus, sabia? Deus cega todo mundo, ensurdece todo mundo e fala: viva o processo, porque nesse processo, muitas vezes, é onde nós vamos gerar a dependência de Deus. Eu vivi esse processo há alguns anos atrás, né? Foi logo que o João estava bem bebê ainda, a gente estava passando uma situação financeira muito difícil. Muito difícil. Bebê, gente, parece que abre uma torneira que só sai dinheiro dela. É assim, uma coisa assim, escandalosa. Então, assim, a gente estava passando uma situação muito difícil. Carlos vendia o vale transporte dele na época que vale transporte para pegar o ônibus. Ele ia a pé uma parte do caminho, que ele pegava 2 e vendia um para comprar fralda. Então, a gente estava passando uma fase muito difícil. E eu sempre convivi na igreja com pessoas abastadas financeiramente. E eu vou te falar, não tinha um filho de Deus que falava assim: você está precisando de alguma coisa, né? A gente pode te abençoar com alguma coisa. Assim, e as pessoas viam que eu não estava bem naquele tempo ali. E às vezes me viam falando, mas Débora, ninguém oferecia nada. E um dia eu estava lá na estância na época ainda. Eu sentada na varanda do restaurante, eu comecei a chorar minhas pitangas com Deus a respeito disso. Falando, esse povo fala que... esse povo fala que ama a irmão, né? E o Senhor também, não é que o Senhor pode mover o coração. Olha que ousada, a pessoa é ousada. O Senhor pode mover o coração das pessoas para me abençoar, para me ajudar. E chorei as pitangas. Lá veio o coração ali com Deus falando, da minha insatisfação tanto com as pessoas, quanto com Ele também. Porque eu sabia que se Ele colocasse no coração das pessoas, as pessoas fariam, né, Dé? Acho que a nossa guerra com Deus é essa, né?
É fácil para ele fazer, ele pode fazer, e ele não faz. E ali, o Espírito Santo falou comigo assim: eu fechei o coração das pessoas para você. Como eu fechei o coração de Faraó. Eu fechei o coração das pessoas para você. Você precisa aprender a depender de mim. Você não sabe depender de mim. Eu chorei tanto, né? Eu chorei de tristeza, eu chorei de raiva, eu chorei de alegria, porque o Senhor falou, trouxe um direcionamento, mas foi um processo extremamente difícil. Por que eu estou falando isso? Porque ali a minha identidade estava sendo estabelecida. O Senhor queria me arrancar deste lugar de sentimento de orfandade. Queria me arrancar deste lugar de independência, de achar que o outro poderia suprir a minha necessidade. Que o outro deveria de olhar para mim e entender o que eu estava passando e me ajudar de alguma forma. E muitas vezes este sentimento, né, que nós temos com relação às pessoas e às vezes a Deus, que parece que está todo mundo vendo e não está nem aí, né? É Deus falando: é hora de você voltar os seus olhos para mim e permitir que eu cure as suas raízes. E eu realmente precisei de um processo de cura. Eu quero falar aqui em Hebreus para dar um direcionamento dentro dessa palavra. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então chega um momento que, para nossa identidade ser estabelecida em Cristo, nós precisamos aceitar essa verdade aqui, né? A correção de Deus, a disciplina. E quando a gente fala de correção, parece que a gente está fazendo algo de errado. Não, não é isso. Não é só isso, né? Pode ser isso, mas não é só a respeito disso. É a respeito das raízes dentro de nós erradas. A construção que foi feita de forma errada. E aí nós precisamos aceitar essa correção. Porque se nós estamos sem correção, é porque nós realmente somos bastardos. O bastardo é quem? Aquele que está jogado, aquele que está de lado, aquele que não é visto, aquele que está fora do contexto familiar. O bastardo no Antigo Testamento não podia nem entrar na congregação, né? O filho bastardo. E muitas vezes o sentimento de bastardia, ele está impregnado às vezes dentro de nós. Por quê? Até pela questão do pertencimento. Por quê? O bastardo, ele não se sente pertencente a nada. Ele não se sente pertencente a uma família, ele não se sente pertencente à igreja, ele não se sente pertencente ao grupo de amigos. Parece que ele está solto. E aí Deus está falando: eu quero corrigir vocês. Porque como um pai, eu quero corrigir. Porque o filho precisa de correção. E às vezes essa correção é a mão de Deus nos arrancando desse lugar de insegurança, de orfandade, de bastardia, de medo, né? Das incertezas, da dúvida do amor de Deus, da independência, para que a nossa identidade em Cristo seja estabelecida. Então, basicamente falando, o que nós precisamos entender? Que para nossa identidade em Cristo ser estabelecida, eu preciso me conhecer, saber quem eu sou, me avaliar sem os filtros, abertamente, corajosamente, porque às vezes nós não somos corajosos. Abrir
corajosamente a nossa alma e permitir que o Senhor traga cura, direção e buscar esse lugar em Deus, de conhecer o nosso Pai, na oração, na leitura da palavra, porque através dessas realidades, Deus vai estabelecer a identidade de Cristo em nós. Nós vamos sair da construção antiga dos nossos pais e vamos ser estabelecidos segundo aquilo que Ele sonhou para nós, aquilo que já foi escrito por Ele para nós. E a nossa identidade vai ser firmada em Cristo. Amém? Amém. Glória Amém. a Deus. Glória a Deus. Quanto conhecimento, né? Glória a Deus. Quanta coisa a gente tem que... Quanta coisa a gente tem que chegar no Senhor, né? Eu acho que a gente já tem material suficiente, né? Momento de tempo de oração com o Senhor, né? Como a gente tem falado desde o primeiro podcast, né? Ter esse tempo no secreto com o Senhor. E Ele vai trazendo tudo isso que é necessário, né? E é permanecer, né? Permaneça. Acho que é de tudo isso, porque o processo ele não vai ser fácil. Não é fácil. Vai aparecer ali, né, coisas que precisam ser cortadas, mas Deus está cortando as coisas, não você. Tá tirando as raízes, não a nossa essência, né? É verdade. Então Ele tá só revelando aquilo que é dele dentro de nós, né? E é o mais lindo de todo o processo, que no final do processo a gente vai estar parecido com Ele. No final disso tudo. Que verdade. lindo, né? Amém? Que você se permita e que a identidade de Cristo seja estabelecida na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Compartilhe esse podcast, vá buscar o Senhor, conheça o seu Pai Celeste e através disso a sua identidade vai ser estabelecida em Cristo Jesus. E todas as boas obras a qual Ele sonhou e preparou para mim e para você serão cumpridas no nome de Jesus. Amém, né? Amém. Shalom, Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, né, Débora? Amém.